E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Você gosta de boas histórias? E de tecnologia? Então aproveite, pois nesse episódio você encontrará ótimas histórias e ainda ouvirá sobre a evolução da tecnologia no mercado jurídico por quem acompanhou de pertinho. E ainda conhecerá a trajetória da Fabiana, uma profissional precursora. Quer mais? Tem bastidores do Google e da 99, diversidade e inclusão, propósito, enfim, agora é com você. Aproveite. Fabiana é formada em Direito pela USP e possui um mestrado em Processo Civil pela mesma instituição. Passou por escritórios de advocacia de portes distintos e teve a sua própria estrutura. Mas os seus olhos brilham mesmo quando falamos das passagens por Google e 99. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Fabiana, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Eu fiquei muito feliz quando você topou participar, porque você tem uma carreira que é muito legal, que tem a vivência no escritório, que tem vivência em empresa tech, que gera muita curiosidade. Então vai ser muito legal poder te ajudar a contar a sua história. Obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, Renato, o convite. É uma honra. O Direito de Resposta já é um podcast famoso no mundo jurídico, com grandes personalidades, então é um grande prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado. A gente sempre abre, Fabiana, o nosso episódio com uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Você passou tanto por escritório quanto por empresa. Você teve o seu escritório, passou por escritório pequeno, médio e empresas de tech. De alguma maneira, essa sua trajetória ela foi planejada e, caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Bom, uma pergunta ótima, né? Porque ela, acho que se entrelaça com a história, né? De um certo modo, até da minha geração, né? Eu me formei em 1996, na São Francisco, então eu brinco que eu sou da geração analógica, né? A minha formação, até tive um estágio, trabalhei um pouco em empresa, mas descobri que eu gostava e queria ser advogada de briga judicial, né? Mesmo depois de descobrir que não era aquele tribunal americano, né? Que era aquela coisa bonita, mas, enfim, me vi gostando muito de processo civil, queria trabalhar com contencioso, foi onde eu comecei, né? Trabalhando com processo civil. E era aquele mundo do fórum, mundo do processo físico, da ficha de acompanhamento do processo, de controlar prazo com as publicações da ASP, que a gente recebia todo dia pelo correio. Que loucura, né? Abria, recortava uma a uma, contava o prazo, né? Cada escritório tinha o seu sistema. E acho que, obviamente, a gente... Se nós tivéssemos tido a ideia, talvez nós fôssemos os donos aí das empresas onde eu trabalhei e trabalho, a gente não imaginava a revolução tecnológica que ia acontecer dali a 10, 20 anos, né? Então, eu passei por essa revolução tecnológica da chegada da internet, me lembro dos primeiros sites e tal. Então, posso te falar seguramente que eu não planejei. Eu nem sabia que as empresas de tech iam existir, né? As empresas de tech na minha época, inclusive algumas para as quais eu trabalhei, eram as empresas de software, né? O grande gênio na época que eu estava na faculdade era o Bill Gates, que não deixa de ser, mas a gente não estava imaginando o nível que você ia chegar. Então, não, né? O meu planejamento de carreira quando eu estava na faculdade, quando eu estava recém-formada e tal, era ser, e como eu fui durante muitos anos uma advogada de contencioso, que trabalhava em brigas judiciais, trabalhava no tribunal, me via ali fazendo aquilo, né? Sendo sócia de escritório, continuando a trabalhar nas grandes brigas, e achei que era ali que a minha vida toda profissional ia se desenvolver. Não imaginava esse twist aí, esse plot twist de acabar em empresas de tecnologia. Mas é muito bacana isso, né? Porque hoje, enfim, você está numa empresa e está numa empresa de tecnologia. Normalmente, empresa, até na tua função, no teu cargo como diretora,
você acaba tendo uma vivência mais generalista, né? Mas o quão importante, Fabiana, foi essa base no contencioso para você? Bom, foi o começo de tudo, né? Porque assim, só para começar a contar um pouco de história, um monte de gente que me conhece já ouviu essas histórias, mas são as histórias boas que eu acho que são legais compartilhar aqui. Eu me vi lá, né, no escritório de advocacia, eu trabalhava no BKBG na época, já tinha passado, né, por alguns grandes escritórios, já tinha passado pelo BMA, já tinha trabalhado na formação anterior do BKBG, que era o Carvalho de Freitas e Ferreira, e 2007 apareceu um cliente para a gente, até, na verdade, querendo fazer visitando, né, o Brasil, visitando alguns escritórios no Brasil, que chamava-se Google. E o grande, claro que a gente já sabia o que era o Google, né, a gente já usava o Google para busca e tal, mas o grande problema que o Google tinha no Brasil na época, e que estava fazendo eles buscarem escritórios de advocacia diferentes do que eles tinham no momento, era o Orkut, que era a primeira rede social de sucesso que os brasileiros tiveram contato. Lembrando que o Orkut começou e chegou a ter 40 milhões de usuários numa época em que nem Facebook, nem Instagram, nem o celular direito existia, né? As primeiras experiências com o Orkut Mobile aconteceram depois. Então, ali, o que fez o Google procurar o escritório onde eu trabalhava e começou a minha história com o Google foram já na época, centenas de processos judiciais que já estavam em andamento, em desenvolvimento perante o judiciário brasileiro, por questões que ainda hoje são super atuais, que são o quê? Olha, conteúdo impróprio postado nessa coisa, né, que ninguém sabia direito o que era, nem se falava, acho que nem se usava ainda a expressão rede social, violação de direito autoral, olha, difamação online, né? Enfim, um monte de questões que estavam ali acontecendo, ninguém sabia. E o Google se viu, esse nosso cenário que nós temos no Brasil, que também é muito particular, né, de alta litigiosidade, acesso, né, ao judiciário que geram volumes que em nenhum país se viu ali com centenas de processos com um produto que nem suporte direito tinha. Então, precisava, assim, urgente de advogados de contencioso. E então a minha história com as empresas de tecnologia, né, com o Google em particular, começou pelos processos, começou pela via dos litígios judiciais. É muito curioso, né? A história, né? E eu adoro história. Você falou do Orkut, poxa, eu lembro as comunidades, né? E você falou do papel. Meu Deus do céu, eu lembro a época que eu advogava, né? Ainda nem advogava, era estagiário. Era a barriga no balcão, né? Você tinha que levar o papelzinho ou pedir ali, aí a pessoa anotava, ó, está concluso, trazia. Meu Deus do céu. E é muito gostoso isso, né, Fabiana? Lembrar um pouquinho da história, mas ao mesmo tempo é assustador, né? Porque meu Deus, como é que a gente não pensou nisso antes ou como é que a gente vivia naquele formato? E você citou um escritório que é o BKBG, que é o escritório precursor. É impressionante, primeiro, a quantidade de bons profissionais que ele formou e muitos deles voltados para a tecnologia e que estão hoje redeando os departamentos jurídicos de grandes empresas de tecnologia. O que esse escritório fazia de diferente já naquela época para formar essa turma toda? E como é que esse escritório te preparou para esse ambiente de tech? Eu acho que é curioso você citar isso, mas sem dúvida tinha como eu te falei, né? O escritório tinha um histórico dos seus sócios, principalmente o Dr. Ricardo Barreto, que era o fundador, de essa conexão com tecnologia, com a tecnologia disponível à época, né? Então, sempre participou e estava sempre em contato eu lembro de uma entidade que chamava-se Computer Law Association, né? Então, quando eu comecei a trabalhar no Carvalho de Freitas e Ferreira, nem me lembro exatamente o ano, mas, por exemplo, a gente advogava para a MCI, na privatização da Embratel, quando você está falando de privatização de telecomunicações no país, né? Também muita gente não vai lembrar, mas a gente está falando de uma época que está falando de telefonia, né? Não é telefonia celular, telefonia fixa, que a gente não conseguia ter acesso a linhas. Então, você privatizou para ter competição. A partir da competição, você começou a ter uma popularização maior. Então, o BKBG já advogava e já tinha na sua base de clientes esses clientes da área da tecnologia tradicional, né? Software, telecomunicação. E todos nós tivemos ali trabalhando nos casos, atuamos muito, né? Por exemplo, telecom, quando a Anatel se formou,
né? Então, primeiras discussões regulatórias, o que era uma agência reguladora, depois brigar contra a decisão da agência reguladora no judiciário, as discussões de direito consumidor. Então, quando... Né, eu me lembro porque eu advoguei nos casos, né, fui em um monte de audiência pelo Brasil, quando se instalou o código de seleção de prestadora, que você podia começar a escolher, eu quero ligar do Brasil para o Pará, mas eu quero usar o 21, não quero usar o 15. No dia em que virou essa chave, deu uma pane no sistema inteiro. Todo o sistema de telefonia brasileiro caiu. Durante, eu não lembro agora quantos dias, mas 2, 3 dias. Então, você imagina, eu que estudei muito processo civil, meu mestrado em processo civil, é aquela situação típica de situação de demanda coletiva. Você tinha demanda individual no Brasil inteiro, você tinha demanda coletiva no Brasil inteiro, de associação, de Ministério Público, de PROCON, com overlapping de jurisdição. Por quê? Porque tinha dado uma pane durante 3 dias num sistema e causado um dano em cadeia numa série de... Né? Então, era um escritório que estava no meio desses clientes, assim, que já estavam nessa ponta. Eu acho que ele tinha um tamanho médio, aí a Fabiana realmente dando opinião pessoal, tá? Um escritório que tinha um tamanho médio, então que permitia que a gente tivesse um time muito afiado, assim, muito de muita alta qualidade, né? Você não perdia, assim, já pelo tamanho, pela expansão. Então, você sempre tinha um de nós, sênior, sócios, assim, muito envolvido. A gente trabalhava muito bem interdisciplinarmente, né? Então, eu do contencioso, mas a gente não fazia peça sem, o time do regulatório junto, ou o time do societário junto. Então, você tinha ali uma conjunção de talento e de conhecimento para que o produto final fosse muito bom. Assim, não sei dizer, né? Acho que também tem um pouco de felicidade, assim, de uma conjunção de pessoas aí no tempo. E claro que nada disso que você está falando, uma coisa que eu também aprendi no Google, e hoje também a gente continua vendo nas empresas de tecnologia, enfim, esses aprendizados que eles criam, né, e vão se espalhando aí, até porque as pessoas vão de um lugar para o outro. Assim, são os referrals. As pessoas não estão nas empresas de tecnologia também por uma coincidência. É porque um foi indicando o outro, foi levando o outro, né? E aí você tem esse sistema de referral. No Google tem uma frase lá, não lembro exatamente qual é, mas olha, o nosso melhor recrutador é você, né? Nós queremos o seu networking. Então, se você está aqui, me traga as pessoas que você conhece. Então, eu acho que também tem isso, né? Que falando para todo mundo, o networking é importantíssimo e valioso na vida de todo mundo. Quer dizer, você vai levar pessoas que você conhece, que você confia, que você trabalha junto, que tem qualidade, seja para prestar serviço, seja para trabalhar junto com você. E assim por diante, né? Então, essa rede aí, ela se forma e se mantém ao longo dos anos e das carreiras das pessoas. É muito bacana, e BKBG realmente me chama a impressão. Eu lembro que era o único escritório que tinha o ISO, né? Era bem diferente mesmo. E formou a gente sofreu muito para isso. Eu imagino, né? Tem muita coisa para preencher e para cumprir, né? E você já estava, Fabiana, num escritório que era muito diferente dos demais, né? Era bastante moderno e tecnológico. Mas em 2008 você tem uma mudança de rota, né? Você sai do ambiente de escritório de advocacia, vai para o ambiente corporativo e logo de cara para o Google, né? Que você já conhecia, já atendia, mas que era uma empresa, enfim, que tinha a mais alta tecnologia da época e continua tendo, né? Como é que foi o dia seguinte, assim, a virada de chave? E que projetos bacanas que você participou ao longo desses 8 anos lá e que você pode contar e citar? Ou histórias, casos que a gente adora? Putz, eu tenho um monte de histórias, mas então vamos por partes. Primeiro que não foi uma virada de chave, assim, imediata, né? Porque, como eu te contei, eu comecei a advogar para o Google em 2007, num cenário, assim, de doideira, porque é isso, né? Tinha, sei lá, não lembro dos números agora, mas já eram centenas de ações pelo país, centenas de ofícios e requisições de polícia. Então, vocês imaginam, assim, pré-marco civil, pré-qualquer jurisprudência, pré-qualquer fonte que existisse de internet, né, tratando disso. Então, assim, e com um monte de liminares, muitas delas descumpridas ou com dificuldade de cumprimento, porque você tinha, inclusive, um questionamento ali, né, que depois, enfim, depois continuou muito tempo com outras empresas, é um questionamento comum na Europa ainda, que é a história de, mas quem presta o serviço é a Google Inc., e quem está no Brasil é a Google Brasil Internet, e esta brasileira não é a responsável pelas plataformas, e assim é com todas as empresas que prestam serviço a partir de uma plataforma global, mas que tem um amadurecimento, né, uma maturidade de entender que, olha,
tudo bem que o serviço é prestado a partir de um outro, né, hub, ou de um outro provider, ou de um outro data controller, ou o que você queira dizer, mas você está no país, você tem que ter um compliance local com as autoridades e com as leis locais. Esse processo de amadurecimento do Google, eu estava lá no olho do furacão, né? Inclusive participamos como advogados, como advisors dessas discussões e dessa formação, né? Que eu acho que ajudou muito ao Google e até a formação da jurisprudência, a formação das leis no Brasil, né? Que a gente participou ativamente. Porque assim, se você não está lá para conversar com o judiciário, se você não está lá para receber uma citação, era uma conversa que a gente tinha com os advogados do Google quando eu ainda estava fora. Era o quê? Eu preciso receber a citação. É do meu interesse receber a citação. Por quê? Porque só a hora que eu receber a citação, nós, como empresa, como Google, vamos poder conversar com esse juiz, conversar com essa parte que está trazendo esse caso e explicar o que está acontecendo. E até usar essa via do processo, que é algo que eu acredito muito, o processo é uma forma de contar histórias, de explicar coisas, né? Até espalhar a compreensão de como as plataformas de internet funcionam, do que você estava falando quando você falava um conteúdo gerado por terceiro, quem é a plataforma, quem é que gerou o conteúdo, como é que funciona essa retirada de conteúdo. Tudo isso passou a ser explicado por meio das petições dos processos. Mas se você fica recusando a citação, você não tinha como fazer isso. Então eu entrei nesse mundo de cabeça já. Quando eu peguei o cliente, né, eu tinha uma equipe de 16 pessoas e o Google passou a consumir, sei lá, 70%, 80% do meu tempo já enquanto BKBG. Então, eu tive as minhas primeiras experiências de, tipo, ir no escritório do Google em São Paulo e ver o diretor financeiro jogando fliperama, que, aliás, é um grande amigo meu que já está na Califórnia há muito tempo, o Edmundo. E eu falava, gente, esse diretor financeiro não tem nada melhor para fazer do que ficar jogando fliperama? Eu tinha aquele bias também. Eu também olhava o cara na rede e falava assim, pô, que estranho, hein? Por quê? Porque fui criada no mundo do terno e gravata, do taier, né? Tem que chegar aqui, trabalhar duro, sair tal hora. Fui criada no mundo escuta, trabalho é trabalho, diversão é diversão, as coisas não se misturam. Então eu tinha aquela visão, mas ao mesmo tempo um encanto, né? Uma coisa ali que você fala assim, cara, é sério? Que dá para ser assim, que dá para funcionar? Então, enfim, trabalhei muito intensamente, né? Tivemos CPI, enfrentamos um monte de coisa. E aí, em 2008, quando eu fui in-house, eu já conheci um pouco de como era. Mas como você tem total razão, assim, eu me vi... não sabia que roupa vestir. Porque durante mais de 10 anos, o meu armário não era igual ao do Steve Jobs, nem daquela Elizabeth, como é o nome dela? Da Inventor, que é tudo preto, né? Não era isso, mas eu tinha um monte de taier, era um por semana, né? Um por dia de semana, era só aquilo que eu usava. Então eu brinco até hoje que eu falava, gente, no começo eu devia parecer uma doida, né? Sei lá, porque eu não tinha a menor ideia de qual que era o code ali, né? Segunda coisa, eu tive um pouco de síndrome de impostora, que na época nem tinha nome, né? Eu nem sabia que isso tinha nome. Depois que eu fui descobrir que tinha nome. Porque eu falava, cara, eu sou uma advogada de processo. Eu estudei processo civil. Eu fiz mestrado com o professor Dinamarco, com a professora Ada Pellegrini. O que eu tô fazendo aqui? Eu me dei uns momentos assim, eu falava, gente, eu não sei fazer isso aqui, né? E ao mesmo tempo, você via que assim, sim, você sabia. E a gente era muito necessário. Pessoas que tinham senioridade, maturidade, vivência, né? Porque tinha muita gente competente, talentosa, como esses lugares são, assim, né, centros de atrair pessoas incríveis. E eu tenho as melhores memórias dos melhores amigos de toda essa fase do Google, que é algo que o Google me trouxe também, né? Uma época da minha vida que eu não achava que eu ia fazer novas amizades. Eu já tinha meus amigos da minha vida, da faculdade, dos escritórios. Eu nunca achei que eu ia ter todo um grupo de novas pessoas que eu tenho, que não são advogados, essa parte mais legal, né? Porque aí você tem diversidade de pensamento também. Mas assim, foi um processo sem dúvida, mas eu passei por ele rápido e daí também me vi do outro lado, que é o quê? Não quero mais voltar para outros modelos, né? Para os old ways, para o mundo tradicional. Por quê? Porque aqui me sinto muito mais feliz e acredito muito mais nesse modelo, né, de equilíbrio, dessa informalidade, né, que é algo também que
Eu acho que às vezes é prejudicial no mundo do direito. Não acho que ele é de todo ruim, acho que liturgia é importante, mas não acho que ajude sempre, principalmente quando distancia o direito, os advogados e os operadores do direito de forma geral das pessoas, né, da população e das pessoas mais com menos acesso. Muito legal. E o Google chama atenção, né? Ele gera curiosidade. A gente, inclusive, entrevistou o Arbix aqui, que tá lá já há muitos anos também. Porque o Google, assim, você vê em filmes, né? Filmes americanos, né? Gera uma série de curiosidades e você sonha com aquilo. Então é muito legal também você conhecer um pouco por dentro. E você viveu isso muitos anos, né? Foram 8 anos. De lá, você saiu e você acabou abrindo o teu próprio escritório. O que te levou, Fabiana, depois de tanto tempo, dessa experiência, dessa vivência que você trouxe, a sair do Google? E mais do que isso, assim, eu fiz uma pergunta ali para o Arbix, eu falei, puxa, se você puder resumir esse período de Google em uma frase, qual seria? Para você, pode ser isso também, né? Mas assim, o que você leva de aprendizado desses 8 anos, não só para a vida profissional, mas para pessoal também? Putz, olha, só você falou do Arbix, que, enfim, obviamente eu estava lá quando a gente trouxe o Arbix, então o Arbix é um grande amigo, além de a gente dividiu sala há muito tempo, né? Além de termos história juntos, né? A gente foi para Los Angeles juntos, numa daquelas viagens, assim, o Daniel conhecia tudo lá, porque ele estudou em Stanford. A gente se perdia nas freeways de Los Angeles. A gente alugou uma Mercedes. E aí, né, tem aquela frase, né? You can take the girl out of the country, but not the country out of the girl. A gente alugou a Mercedes para ficar toda animada. A gente não conseguia ligar o GPS da Mercedes. A gente teve que pedir ajuda para um cara num posto de gasolina, né? Então, assim, temos várias aventuras aí desses anos todos. Você até tinha me pedido para falar algumas histórias. Olha, são tantas, Renato, que eu preciso até escolher. Tem algumas que são muito divertidas e, claro, né, divertidas no sentido de anedotas, né, do que a gente viveu. E o Google, eu vou até misturar aqui as coisas. A frase que eu falo, e eu falo em palestra, eu falo para cliente hoje, eu falo para os advogados do meu time, quando perguntam o que é advogar para uma empresa desse tipo, né? Advogar para uma empresa desse tipo, você não pode, você tem que ter um determinado perfil. Se você for um advogado avesso a risco, que gosta das coisas muito certinhas, não vai dar certo. Você precisa ser um segurador de paredes, né? Então, você segura as paredes para o pessoal passar. Essa parede pode estar lá parada ou ela pode estar aqui naqueles filmes do Indiana Jones, assim, ó, fazendo assim, ó. Fechando. E a gente tem que segurar para o pessoal continuar passando, né? Que é a frase do Google, don't hold innovation, né? A onda vai passar. Então, cabe a nós segurarmos essa parede, muitas vezes destruir as paredes, para que a inovação passe. E a outra história que eu brinco é que, assim, o teu cliente nessas empresas, ele está correndo para o paraquedas, para o precipício sem paraquedas. E você, advogado, às vezes fica sabendo e está correndo atrás. E você coloca um paraquedas antes dele pular. Às vezes não dá tempo. Às vezes o cara não te avisa. Ele vai pular. A certeza que você tem é que ele vai pular. E, para quem gosta, tipo, para mim, foi, assim, sensacional. E é o que me faz, né? Depois eu chego aí no final da tua pergunta, mas é o que me faz continuar querendo trabalhar com tecnologia, inovação e tal. Que é esse grande desafio. Tipo, o que é isso aqui? Né? Eu cansei de ir lá conversar com o juiz sobre o Orkut. E os caras falaram para mim, mas isso aqui é um muro. E esse muro é de vocês, e vocês têm que apagar o que está escrito no muro. Você fala assim, gente, essas manias de quererem, né, trazer para o mundo físico, né, para aquilo que existe, as coisas novas, já é errado. Por que não aceitar que isso aqui é algo novo? Ele não precisa se encaixar nas fórmulas que já existem. Então, esse é um exercício muito sensacional, né? De assim, bom, não tem lei, não tem jurisprudência. E aí me lembro, na faculdade, de um professor, acho que foi o professor Fábio Comparato, que falava, quem faz a jurisprudência não são os juízes, são os advogados. Somos nós que criamos as teses, somos nós que empurramos as teses, né? Então, a jurisprudência é criada pela criatividade e trabalho dos advogados. Então, é um cenário muito interessante, porque você está trabalhando com gente que, assim, eles estão criando, eles estão tendo ideias, eles estão inventando coisas. Se você falar pro cara, para, porque tem uma lei aqui que está falando que não, você vai ter que olhar. É a história da série do Uber, né? Quem assistiu, que o cara vira e fala assim, mas nós não somos táxi.
E esta regulação aqui não se aplica a nós. Aí é um momento eureka, né? Fala assim, nossa, eureka, cara, isso aqui é outra coisa. Tá fora do campo da regulação. Então, histórias no Google, vou lembrar de uma. E era muito comum acontecer esse tipo de coisa, né? A gente sentava lá, o Arbix deve... Espero que hoje esteja melhor. Mas assim, gente, fala com os advogados, a gente tem um processo, vocês querem fazer uma coisa? A gente vai deixar vocês fazerem, pode fazer. A gente é o advogado que segura a parede, a gente não vai falar não pra vocês. Mas me fala, pra eu te ajudar a fazer de um jeito seguro, né? E aí, eu lembro desse caso, que foi aquele projeto sensacional, bacanérrimo. A gente sempre teve muito orgulho, muito bacana, do Google Earth. Eu não lembro se não era o Earth, era o Google Maps e o Street View, que depois de filmar ruas, começou a ir em lugares, tipo assim, parques nacionais, né? Lugares que você podia colocar lá, por exemplo, você não vai, você viaja virtualmente. Depois tinha todos aqueles projetos dos museus, né? Google Org e tal. Só que isso começou em algum lugar. E depois a gente foi atrás de fazer tudo certinho, licença e tal. Mas teve um dia que eu tava lá na minha sala e um colega de PR bateu na minha sala e falou assim: escuta, amanhã a gente tem aquele negócio lá na Amazônia com 10 jornalistas no barco, tá tudo certo? Eu falei, Amazônia? Barco? Que tá acontecendo? Ah, não, você não tá sabendo? A gente vai... Era o Google com uma fundação, não me lembro qual é o nome da fundação. Eles iam colocar 10 jornalistas num barco com o triciclo, com a câmera do Street View. Eles iam percorrer, 10 quilômetros do Rio Amazonas. Aí eles iam descer numa aldeia indígena, entrar com o triciclo dentro da aldeia indígena e também filmar, né? E os jornalistas eram tipo BBC, National Geographic, tipo assim, todos internacionais. Aí eu falei, tá, e isso aí tem contrato, né? Vocês fizeram um contrato lá fora, o que tem? O cara olhou pra minha cara e falou assim, precisa de um contrato? Eu falei, então, né, agora vamos acompanhar. Ele falou, o que a gente faz agora? Eu falei, agora você reza. Agora vamos rezar para dar tudo certo. A gente vai trabalhar em paralelo. Vamos procurar a fundação. A fundação, obviamente, deve ter todas as permissões. E, de fato, foi tudo certo, foi tudo colocado. Mas, assim, era o tipo de situação que ali na hora... Você falava assim, se acontece alguma coisa, se esse barco afunda, se algum jornalista cai no rio, sei lá, né, ou até essas discussões assim, uma polêmica, né, Amazônia, imagem, será que pode? Será que não vai ter algum problema com FUNAI, com problema de fronteira? Eu não sei, né, essas situações assim que aconteciam e que a gente, enfim, se adaptava. E tudo bem, deu tudo certo, depois não aconteceu nada. Mas era assim... Tinha momentos de bastante emoção. Eu posso pensar em várias outras histórias, né? A gente passou pelas primeiras eleições, pelos primeiros momentos eleitorais, em que, né, essa discussão que é super quente agora, que vai começar a campanha eleitoral, do que pode ou não pode fazer nas redes sociais, do que pode ou não pode fazer no aplicativo de mensagem. Imagina que no começo da primeira eleição, primeira ou segunda no Orkut, a gente recebia, assim, não tinha nada do TSE. Nada, nem do TSE, nem do TRE, nem de ninguém. E você tinha todos os juízes do Brasil com poder de determinar coisas ali, né, durante a eleição. Então, a gente ficou numa operação quase que 24/7. A gente teve gente com esgotamento nervoso, prestando serviço, com paralisia facial. Eu dou risada, mas assim, é porque foi um nível de estresse, com aqueles prazos de horas, né? As ordens chegando de madrugada, de dia. E assim, essa compreensão que ainda hoje é difícil para muita gente, de que assim, as plataformas de internet, elas não têm regionalidade. O seu IP numa rede, né, na nuvem, ele não está vinculado à tua cidade ou ao teu estado. Então você imagina que você tinha assim, São Paulo com uma regra, Rio com outra regra, Rio Grande do Sul com outra regra. Então a gente definiu uma regra lá que se aparecesse o número do candidato a gente ia tirar do ar. E daí teve depois ação judicial de estado onde não tinha uma regra proibindo, em que o candidato nos processou dizendo que ele não tinha sido eleito porque nós tiramos o conteúdo dele do ar, né? Em outras, sim. Então, assim, foi um caos. Eu imagino que hoje ainda seja muito difícil, mas jamais organizado. E você imagina, Fabiana, porque hoje já é difícil e com tudo mais ou menos esclarecido e com regras claras.
Imagina a época, né? Que cada estado decidia de um jeito, né? O juiz de cada estado decidia de um jeito. Eu imagino a loucura que não foi, né? E você contou algumas histórias aqui, eu tenho certeza que você tem várias outras. Daria um episódio só de histórias do Google, né? Com certeza. Mas como é que foi essa saída? E você fez um movimento diferente, né? Não é um movimento incomum, é um movimento diferente. Sair, montar escritório para prestar serviços, daqui a pouco a gente conta um pouco mais, mas para empresa de tecnologia. Mas como é que foi essa saída? Então, na verdade, eu fiquei no Google de 2008 até o final de 2016. Então, de Google in-house deu mais de 8 anos, mas já tinha tido 1 ano e meio, quase 2 anos fora praticamente isso. Assim, nesse período da minha vida pessoal, né? Eu casei, eu tive 2 filhos, que eu também dá para ter outro podcast sobre isso, que é a minha história como mulher, né? Fui ter filho aos 40, porque vivi uma carreira até então exatamente ali, parece um playbook. Trabalhava 12 horas por dia, não tinha tempo, aí quando eu fui pro Google, eu falei, nossa, né, aqui dá. Então, casei, tive filhos aos 40, fiquei lá 8 anos, vivi muita coisa, né? Então vivi todo esse período de construção da jurisprudência, as primeiras decisões no STJ, as primeiras decisões sobre responsabilidade intermediária, marco civil da internet, as CPIs, toda essa regulação também do acesso aos dados. Então, assim, um monte de coisas, um monte de crises que a gente conteve, e até do amadurecimento do setor, né? Amadurecimento da legislação, amadurecimento de tudo. Eu já tinha um time construído super sênior, né? Que eu tenho um orgulho, como você falou, profissionais maravilhosos. E me vi ali no final de quase esses 10 anos, né? Pensando assim, o Google já está estável. Por incrível que pareça, na minha visão, o Google estava estável. Eu falei assim, acho que dá para eu ir para um lugar onde a minha expertise seja mais necessária, onde eu consiga... Eu sou uma pessoa que gosta de confusão, né? Então, quando as coisas estão muito calmas, eu costumo procurar onde elas estão mais confusas. Então, eu resolvi fazer esse movimento no final de 2016. No nosso nível de senioridade e tal, também não é sempre que você vai ter um opening para uma vaga de diretor jurídico numa empresa de tecnologia. Então, eu resolvi fazer esse movimento, sim, para ficar no meu escritório, tipo uma consultoria boutique, né? Eu tava ali sozinha, tinha lá 1 ou 2 pessoas comigo, só me assessorando. Por quê? Porque nesses 10 anos, um monte de empresas surgiram. Todas essas empresas que a gente tá falando hoje, inclusive a que eu trabalho, mas assim, Uber, Spotify, Netflix, Facebook, Instagram... Todas elas não existiam quando eu comecei. Então, também, eu tinha uma expertise, conhecia as pessoas, achava que eu podia contribuir com elas. E foi o que aconteceu. Eu fiquei durante 1 ano e meio, mais ou menos, num escritório meu, fazendo alguns projetos para essas empresas. Meus filhos eram bem pequenos, então eu queria também ter essa flexibilidade, poder escolher com calma. Sabia que eu não queria voltar para um Big Law, né? Pelo menos não naquele momento, não me interessava isso. E aí apareceu essa oportunidade no final de 2018, na 99, que já era a Didi, né? A Didi já tinha comprado a 99 em 2018. Então eu recebi um contato e me interessei, tanto por ser tecnologia, mas num outro setor, né? Num setor que eu não... Né? Eu tinha feito uma consultoria, um trabalho para o Uber, mas... Não era um setor que eu conheço, que eu tinha tanto contato, que é esse setor de mobilidade, né, de transporte, que é algo que eu também acho incrível, porque eu lembro do antes, eu lembro o que era tentar achar um táxi, tentar achar um carro e não conseguir. E eu sempre detestei telefone, gente. Eu sou da turma que eu amo o iFood, eu amo a 99, porque eu odeio ligar. Eu odiava ligar para pizzaria. Então, eu amo o iFood, que você não precisa, que você pode fazer tudo na mensagem. Mas mais que isso, né? A própria disponibilidade, o próprio acesso, você saber onde o carro tá. Eu lembro da primeira vez que eu entrei no carro de aplicativo, essa experiência do usuário mesmo. Você fala, cara, eu chamei o carro, eu sei para onde ele tá indo, eu não preciso ficar preocupado se eu tenho dinheiro para pagar. E se eu não quiser, eu não preciso conversar com o cara. Tá ótimo, tá maravilhoso, né? A experiência ser toda uma experiência muito boa. Eu adoro, tá? Conversar dentro do carro. Eu só tô dizendo que a possibilidade de você fazer tudo isso e a oferta, né? Gente, mesmo em outros países, mas São Francisco era notório. Não sei se você conhece, São Francisco é uma cidade que acaba tudo cedo, né? 8 horas da noite tá tudo escuro ali. Quantas vezes a gente ficou nessas idas de Google, a gente não conseguia arrumar um carro para voltar pro hotel, né? Então, são empresas que têm um impacto
real na vida das pessoas. E isso fala muito para mim naquilo que eu quero dedicar o meu tempo e trabalhar. E aí rolou. Aí eu tô com eles desde 2019. E também a questão da cultura chinesa, de trabalhar com uma cultura chinesa corp, que era algo que eu não conhecia, não tinha tido experiência, sempre trabalhei, né, muito com clientes europeus, e trabalhei, enfim, quase 10 anos aí com os americanos, e queria ter essa experiência de trabalhar com a nova potência, né, mundial, com certeza veremos muito mais disso nos próximos anos. E você trouxe um gatilho importante, cultura, né? Você falou, conhecia a europeia, conhecia a americana, que tem certas sinergias. E são culturas ocidentais. Aí você fala de uma cultura oriental, que é completamente diferente. O que mudou na tua rotina, no teu dia a dia, especialmente em relação à cultura? E a gente fala da 99, a gente pensa que é uma empresa tech, e é uma empresa de tech. Mas as pessoas esquecem que é um mercado super regulado. Como é que se dá essa mistura no dia a dia? Bom, então vamos falar primeiro da cultura. Bom, primeiro que eu sou uma super curiosa, né, de culturas internacionais, de mundo. Eu lembro que o Google tem essa pesquisa todos os anos. Eu não lembro se é Zeitgeist, está dos funcionários. Mas uma pergunta que a gente responde todos os anos. E eu lembro que sempre tinha essa pergunta: o que você mais gosta no Google? Sei lá, tinha uma coisa. E todos esses anos eu sempre respondia a mesma coisa: as pessoas. Né? Porque eu sempre achei maravilhoso, incrível. Claro que teve 1000 vivências lá, sensacionais. Mas as pessoas que você tinha a oportunidade de conhecer, de várias nacionalidades, pessoas com vivências incríveis, pessoas, sabe, com... não apenas em termos acadêmicos, tá? Mas com experiências de vida incríveis e tal. E isso também me motivou, assim, essa curiosidade que eu tenho. Então, desde que eu entrei na 99, eu tenho tido uma curiosidade, falo isso muito para os meus pupilos, né? Para o meu time, para todo mundo, meus pares e tal, que a gente, primeiro de tudo, a gente tem que aprender, né? Porque nós não sabemos nada das culturas orientais. Nada, né? O que um ou outro sabe porque conheceu, porque viveu, porque foi. Mas a gente não tem nenhuma, né? Na escola, em universidade, nenhuma influência, a gente não conhece nada. Eu tive a chance de ir à China em 2019, antes da pandemia. Uma pena que agora, né, claro, ainda não fomos mais, mas temos a expectativa de quando as coisas voltarem à normalidade, a gente ir outras vezes. Mas eu me lembro que a sensação que eu mais tive ao estar lá, enfim, participando de reuniões, conhecendo, né, a empresa e os meus pares, é de humildade, de pensar isso, falar, nós não sabemos nada desta parte do mundo, né? E aqui tem 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões,4 do mundo. Então, primeira coisa é isso, né? É dar 2 passos para trás, tirar todos os nossos... Tentar tirar qualquer bias que a gente tenha. Olha, mas isso aqui é feito assim, isso aqui é o mundo corporativo, é desse jeito. Claro que a gente traz os nossos padrões, mas aprender e compreender que existem outros modos de se fazer as coisas, né? Não que isso não dá... Você perguntou do dia a dia. Acho que não afeta o dia a dia, acho que tem um respeito muito grande, até isso, né, que eu acho que eu buscava quando eu saí do Google e continuo buscando, que assim, que nós como profissionais sejamos valorizados, assim, eles querem ouvir a nossa voz, ou o nosso advice, ou, né, você é o meu jurídico no Brasil, o que você acha? Como eu devo me portar aqui? O que é muito bacana, né, porque sem dúvida a gente traz, principalmente no campo do Brasil, a nossa vivência, a nossa experiência. Mas eu gosto muito, eu acho que é incrível você ter esse contato, essa possibilidade de contato e de compreensão de uma cultura que a gente não tem nenhum contato. Eu brinco, né? Eu falo assim, para mim é muito tarde para aprender mandarim, mas os meus filhos, se eu tiver chance, com certeza tentarei abrir essa porta, porque você abre as portas para metade do mundo, para um mundo de oportunidades que o inglês não é mais suficiente, né, para nos dar essas possibilidades. E é verdade, a gente está falando, você pensar que o mundo hoje tem 8 bilhões, né, você está falando de mais de 20%, é bastante, né, quase 25% do mundo está concentrado ali, né, e a gente consegue assistir claramente essa expansão, né. Eu lembro que lá na escola a gente falava dos tigres asiáticos. Exato. Né? E hoje a gente fala da China, né, e a gente, enfim, existe muito preconceito, eu acho, em relação a determinadas culturas. E eu gostei que você falou de aprendizado, né, a gente tem que tira de lado qualquer viés, esquece o que a gente ouviu e viu e aprende um pouco da cultura, porque com certeza a gente vai fazer muita coisa diferente, vai pensar muita coisa diferente do que a gente fazia ou pensava, né? E por ser uma empresa regulada, o que muda na prática? Então, eu acho que no Brasil, pelo menos, eu não sei, ela é regulada, mas assim, de novo, a regulação foi feita já de acordo com o modelo
novo, né, do transporte por aplicativo. Aqui no Brasil, assim como em outros locais, mas aqui até é o único país que eu tenho conhecimento, tá? Não sei se eu não me lembro agora, pode ser que eu esteja aqui esquecendo de algum, que tem uma decisão do Supremo em repercussão geral, afirmando qual é a natureza da regulação do aplicativo, né? Que ele não é táxi, que ele não é um modelo autorizatário, que não cabe aos municípios regularem nem criar barreiras, reafirmando que ele é fruto de um modelo de livre iniciativa, né? Então, uma estabilidade regulatória que veio de novo no Brasil através de um caminho judicial. Né? Não sei se você conhece, mas enfim, teve 2 leis, uma lei de Fortaleza e uma lei de São Paulo. Essas leis foram questionadas em ações coletivas, né, por, enfim, entes legitimados, chegaram no Supremo foram julgadas com repercussão geral. E isso criou uma estabilidade regulatória. Tipo assim, tá, a gente vai regular, mas a gente vai regular daqui para lá. A gente não vai criar barreira. Como no começo tinha, um estado, uma cidade queria que o carro fosse de determinado jeito. Ou aqui pode, mas aqui não pode. Aqui você precisa pagar, aqui você não precisa pagar. Enfim, você tem regulações municipais, mas você não pode ter impedimento, por exemplo, da operação. Então, isso é diferente já do estágio que outros países estão em relação a esse tipo de serviço, em que ainda se discute se ele é legal ou não, em que se ainda está nessa disputa de espaço aí, com os modelos, né, de motoristas, motoristas privados, profissionais, táxis e tal. Então, o Brasil, nesse aspecto, está mais avançado. Até te digo que hoje não é um grande problema, não. A gente convive bem, claro que a gente tem áreas de relações institucionais, estão sempre próximos das secretarias de transporte, sempre vendo como, né, porque faz parte das cidades hoje, é algo, né, que faz parte do cotidiano das cidades, das pessoas, dos motoristas, dos passageiros, mas já em termos de uma regulação construtiva, né? De algo que seja positivo, não mais proibitivo. A gente reclama do Brasil, mas a gente é moderninho, né? Eu acho que assim, eu puxo a sardinha pro meu lado, né? Eu falo que o judiciário resolve muita coisa no Brasil. Se a gente tivesse esperando o Congresso, a gente não tinha casamento homoafetivo, a gente não tinha aborto de anencéfalos, a gente tem uma série de liberdades civis que foram reconhecidas pelo judiciário. Eu assim, tenho minhas críticas como cidadã, mas sou fã. Eu brinco que o dia que eu não acreditar mais, eu vou fazer outra coisa da vida. É isso, é propósito também. E tem uma coisa que me gera uma certa curiosidade. A gente vive ainda um momento muito complexo com a pandemia, né, Fabiana? E você entrou na empresa em 2019 para arrediar o departamento jurídico. Um ano depois, tudo fecha da noite para o dia, né? Como gestora, como é que você fez para gerir essa turma, né? Muitos você já conhecia presencialmente, possivelmente você contratou outras pessoas nesse ínterim. Como é que foi essa vivência? O que você tira de aprendizado? Olha, foi duro, hein? Acho que não tem quem fale que foi fácil, né? Se você encontrar alguém aí falando que foi fácil, você me apresenta. Mas eu acho que foi difícil, porque eu particularmente sou uma pessoa que acredito muito no contato pessoal, gosto muito, mas também acho que teve muita coisa positiva, né? Como equipe, tá? Eu acho que como equipe, as políticas da empresa, o fato da empresa ter sido muito tranquila, né? Em termos de falar, olha, e dar os meios para a gente trabalhar de casa. Eu acho que o trabalho jurídico que a gente fazia, e eu venho com isso desde o Google, né? Que é essa flexibilidade de work from anywhere, você trabalha de onde você estiver, não faz muita diferença o horário que você trabalha. Então a gente aplicava isso no dia a dia, tá? No meu time, na minha turma. Né? A galera já sabe que assim, olha, não me importa muito que horário que você vai trabalhar, desde que você entregue, que todo mundo é adulto aqui. Né? Então, essa coisa de ficar controlando o horário já não fez muita diferença. A gente só não estava junto fisicamente. Mas o nosso trabalho jurídico é um trabalho, ainda mais dentro de empresa, é um trabalho que você perfeitamente pode fazer remotamente, né? Você pode fazer do seu computador, como a internet funciona, você faz um trabalho de análise, de ler contrato, de fazer reunião, Então, funcionou bem. Eu acho que o que funciona, e falei disso algumas vezes no meu grupo, foi o fato de que as pessoas tinham vínculos fortes, pessoais também. Tinha ali algo genuíno, um pouquinho além do colega de trabalho, assim, de tipo, eu gosto dessas pessoas, a gente já trabalhou junto, a gente é amigo. Claro que com quem chegou, né, teve gente que saiu, gente que chegou. As pessoas que chegaram, foi um pouco mais difícil criar isso enquanto a gente estava naquele período totalmente remoto. Aí, quando começaram as aberturas, a gente começou a tentar fazer alguns offsites e começamos a nos reencontrar. E aí, reconectar, né? Reconstruir esses vínculos que acho que ainda a gente está tentando, né? Fazer. Mas eu acho que foi bem, no geral.
Foi um momento muito difícil, mas também acho que foi um momento de muito aprendizado, né? E eu acho que esse modelo, eu concordo 100% com você, pelo menos aqui na Sapiro, a preocupação é delivery, assim, é entregar bem dentro do prazo, né? Onde a pessoa vai estar trabalhando, com toda a tecnologia que a gente tem e o horário, assim, doesn't matter, entendeu? O importante é entregar e bem feito dentro do prazo. Mas, de fato, não foi um momento muito fácil, ainda mais imagino para quem é gestor, para poder cuidar de todo o time, e muitas vezes esse tete a tete faz diferença, né? Ou faz falta, melhor colocando. Não, eu concordo totalmente, Renato, mas também te digo o seguinte, quem é mais antigo, e eu falei isso pro pessoal do meu time, a gente é mais resiliente, a gente já passou por outras coisas. Por muitas coisas. E então essa foi talvez a primeira grande crise de muita gente, né? Muita gente jovem e tal. Mas também você tem aquele senso assim, e que acho que a gente tem esse papel também de falar, gente, vai passar. Acredita em mim que vai passar. A gente já passou outras coisas, entendeu? E vamos ficar aqui de mão dada, trabalhando, as coisas vão melhorar, sabe? E passar um pouco desse trust, né? De que vamos junto que a gente vai chegar no fim desse túnel. É isso, é verdade. E se Deus quiser, a gente está próximo disso, né? Uma outra coisa que eu acho muito bacana, que você participa ativamente, você é membro do Comitê de Diversidade e Inclusão lá na Didi, que é a detentora da 99. E essa semana, inclusive, a gente comemorou na última semana o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Se você puder, nos conta um pouquinho dos projetos que vocês têm feito, os resultados que vocês têm colhido, porque de fato é muito importante, a gente precisa não só para a 99, para a Didi, mas para a sociedade. Então, Renato, fico super feliz com essa sua colocação, porque a diversidade e a inclusão hoje tem sido uma pauta do meu coração, né? Sempre foi, na verdade, né? Só que eu não sabia que esse era o nome. Eu acho que nenhum de nós vai estudar direito sem você ter uma conexão muito forte com um senso de justiça, né? E era algo que eu trazia em mim, sempre trouxe. Acho que ainda mais, assim, sendo uma advogada de contencioso, né? Sempre me indignei, sempre queria fazer coisas, né? A Fabi de 12, 13, 15 anos irritada, que queria mudar as violências, traz isso. Então, quando eu estava nos escritórios, né, e vivi tudo isso, né? E, de novo, a gente não pode falar no passado. Claro que já foi muito pior, hoje já estamos melhor, já estamos chegando num nível de consciência melhor. Mas, assim, ambientes machistas, ambientes conservadores, ambientes preconceituosos, né? As pessoas, sim, de orientação LGBTQIA+, estavam dentro dos armários que existiam, né? Ainda tem muitos que estão hoje dentro, infelizmente. Não tem pessoas negras, né? Então não dá pra gente falar, nossa, tipo, a pesquisa do ano passado, que mostra que da Folha, do ano passado, que mostra que tem 1% de pessoas negras nos escritórios, nos grandes escritórios, né? Então, assim, a gente fala no passado porque caminhamos, mas ainda a gente está muito distante de um ambiente, né, onde a gente possa falar de justiça, de equidade de oportunidades, de tudo isso. Então eu sentia isso, né, quando eu estava nos escritórios. Então, né, sendo mulher, a gente via, falava assim, pô, mas não tem mulher sócia, né? Via as mulheres que se casavam e que ficavam grávidas e que saíam de licença maternidade. O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter trabalho? Mas eu não vou faturar tanto quanto o outro cara que está faturando, né? Então via tudo isso. Quando eu cheguei no Google e vi aquilo colocado de maneira tão clara, né, formal, política, treinamento, você já fazia treinamento de cara, né, sobre pessoas trans, sobre transição, sobre como tratar teus colegas, o que era ético, o que não era ético. E as pessoas estavam lá. Não era assim, mas tem aqui a Rainbow Flag, mas tem aqui a política, mas não tem as pessoas. Tinha as pessoas que tinham feito a transição, tinha os líderes que estavam lá no topo da organização, orgulhosos, né, e nos seus casamentos homoafetivos com as suas famílias, e todo mundo convivendo. E isso, eu cheguei lá e falei, cara, isso aqui é o que eu acredito. É isso aqui que é o correto. É assim que deveria ser em todos os lugares, né? Então ali comecei a aprender, a viver, né, aquilo. E, por exemplo, eu me engajei nos grupos, óbvio, de liderança feminina primeiro. Então, quando começou o movimento de, vamos ter um Women Chapter, porque também no Google, mesmo sendo maravilhoso, tem essa história, né? Não é tudo maravilhoso em nenhum lugar. Então, você tem lá as carreiras de engenharia, o STEM, não tem mulher nos times de engenharia em equidade, né, de posições com os homens, nem nas lideranças e tal. E aí, enfim, me desenvolvi nisso. Mas quando cheguei na 99 já encontrei,
né, uma diversidade bacana na empresa, tem bastante, tem grupos de diversidade, tem o Cores, que é dos direitos LGBTQ, tem o Afro, tem o Adapta, que é das pessoas com deficiência, mas assim, ainda é uma organização que precisa ter mais estrutura, e a gente, no Brasil, eu tenho sido muito vinculada, né, e estou lutando muito por isso, que é a questão racial, porque para mim, no Brasil, esta é a questão mais urgente. Não quer dizer que ela é mais importante que as outras, tem as interseccionalidades, você vai me ver e vou continuar lutando pelas mulheres, sou uma delas, pelos direitos LGBTQIA+, mas para mim a questão racial, principalmente no mundo do direito, principalmente no mundo corporativo, ela é urgente, né? Porque nós estamos falando de 56% da população, nós estamos em 2022, não é aceitável mais que nenhum de nós esteja em ambientes onde só tem pessoas brancas, né? Que nos nossos tribunais só tenham juízes brancos. Né, que a gente entre nas reuniões, nas diretorias das empresas e a gente não veja representatividade. E que a gente não esteja fazendo disso de uma maneira muito forte. Então, no meu time, né, a gente tem já, aos 2 anos, a gente já tem, todos os nossos estagiários são negros, a gente já tem advogados na liderança, então eu tenho a Carol, que é uma gerente de societário e regulatório, temos a Michele na turma de pagamento, já tem advogados que trabalharam com a gente, já saíram, né? Então a gente tem também tentado walk the talk dentro, né? Mas também para influenciar, para mostrar que é possível, né? Uma coisa que eu tenho falado muito é que já me cansei dessa história de que assim, a gente quer, mas a gente não consegue. A gente quer, mas a gente não acha. Ou então ainda estar muito no campo das palestras, né? Vamos fazer o letramento, vamos fazer... Sim, temos que fazer, é importante, todos nós temos que passar por uma reeducação, porque a forma como a história do Brasil nos foi ensinada, continua sendo ensinada, não é correta, né? Não é verdadeira. Mas isso sozinho não vai adiantar, não tem tempo, não dá tempo de ficar educando todo mundo para depois começar a tomar as ações precisam ser imediatas. Então, você me perguntou do LGBTQ, o mês foi maravilhoso lá na 99, tivemos vários eventos coordenados pelo nosso Cores, de conscientização, de celebração, mas aqui eu não podia perder a oportunidade de falar um pouco dessa minha vinculação com a pauta racial, que eu tenho dedicado bastante tempo porque eu julgo que é uma pauta urgente. Né? E obrigado por dividir conosco também. Parabéns pelo trabalho, não só lá no 99, mas todo o trabalho que você vem desenvolvendo. E é muito importante, a gente precisa bater. E esse ponto que você falou, eu ouço muito. Não, a gente quer, mas a gente não acha, ou a gente não consegue, né? Mas precisa flexibilizar também um pouquinho. Não adianta você querer trazer uma pessoa, por exemplo, os escritórios de advocacia, né? Poxa, eu quero trazer uma pessoa preta, mas precisa falar inglês fluente, Mas, gente, tem que flexibilizar então também, né? Então, porque assim, é que nem quando eu era mulher, né? Você queria um cara... eu quero um advogado, mas ele tem que estar disponível, ele tem que ser o quê? Ele não pode ficar grávido. Você fala assim, não, então você quer né? Você não quer um advogado, você quer um homem, né? Então, assim, é isso que a gente precisa combater no meu modo de ver, Renata, essa hipocrisia, entendeu? Se você não altera e não flexibiliza as regras, o que vai sair no final é sempre o mesmo resultado, né? É o mesmo homem branco, hétero, padrão. Agora, eu acho assim, gente, mas existe tanto mais, né, do que isso. E por isso que eu fico feliz de provar na prática com os talentos negros, quando você traz e dá oportunidade, abre a porta e fala, venha, né? O que a gente aprende e o que você vê de vivência, de jogo de cintura, de inteligência, de resiliência, de uma série de outras qualidades que muitos daqueles que nós julgamos pelo currículo, que estudou aonde, foi para não sei onde, não sei o quê, não tem. E a gente sofre como gestor também. Porque você traz com o currículo perfeito e fala, nossa, mas não trabalha bem. Nossa, mas depois de 8 meses foi embora. Nossa, mas... Por quê? Tem coisas que você não aprende na escola e nem é o diploma que vai te dar. O que não quer dizer que eles não têm qualificação, tá? Que esse é outro mito. Existem muitos advogados e advogadas negros qualificados. Só que existe uma série de questões. Existe até a questão mas eu não vou mandar o meu currículo, porque eles não vão me aceitar. Eu não vou mandar o meu currículo, porque eles não vão nem me considerar.
Eu não vou mandar o meu currículo porque eu não quero ser o único lá dentro que todo mundo vai julgar e que vai ser discriminado, né? Então, depois que você começa a, de novo, com humildade, aprender, estar e ganhar a confiança para ouvir, você vai escutar que faz diferença. O quanto faz diferença numa entrevista um jovem advogado, uma jovem advogada ser entrevistado por um profissional negro, por um outro advogado ou advogada negra. Imediato. O mesmo com um profissional LGBTQIA+. Ele vai falar, cara, eu posso ser assim nesse lugar? É esse cara ou essa mulher que estão me entrevistando? Já muda o começo da conversa, né? Mas a gente quer que eles entrem nos nossos padrões, né, construídos, esses padrões que não vão ficar inalterados. Não, gente, tudo vai ter que ser mudado, né? Se a gente quiser alcançar esse, né, que é o que eu te falo, né, essa sensação de que assim, cara, isso aqui é o que tá certo, que são as pessoas diferentes, diversas, trabalhando juntas com seus skills, mas podendo ser quem elas são. Cada uma no seu universo, cada uma com as suas crenças, cada uma com as suas orientações, né? Sem a gente querer que todo mundo venha num molde pré-determinado. Isso, e você abriu o teu papo lá atrás, quando você falou migrei para a empresa, amei, porque era diverso, né? Não era só advogado. Diversidade é ótimo, são pensamentos diferentes, vivências diferentes, culturas diferentes, é bom para todo mundo aprende, né? Então, eu acho que a soma ela é muito maior do que você ter perfis iguaizinhos, né? Ou padronizados, como você bem colocou. Então, poxa, muito obrigado e que a gente possa ter, de fato, uma sociedade mais igualitária, e com mais oportunidades. Acho que todos merecem ter oportunidades. Lá na frente, aí a gente vai ver quem, enfim, tendo a oportunidade, fez ou não por merecer. Mas a oportunidade ela precisa ter para que as pessoas também sejam quem elas são. Fabiana, você passou, como a gente vem conversando aqui, por 2 ambientes, né? Pelo escritório de advocacia e pelo corporativo, onde você já está há bastante tempo, né? Na sua visão, qual que é a diferença do profissional de escritório de advocacia e do ambiente corporativo? E pensando hoje, como diretora jurídica, estando no ambiente corporativo, qual que é a sua expectativa em relação aos escritórios de advocacia e o que eles precisam ter para te assessorar a tua equipe, assessorar a 99? Legal. Eu acho que é um perfil bem diferente, né? Quer dizer, depende do que você quer. Ninguém é melhor do que o outro, né? E depende do que você quer da sua vida, eu acho também. O advogado corporativo, ele tá ali, como eu falei, para fazer um negócio acontecer. Você é uma área de apoio. Você tá ali para proteger o negócio, né, de riscos, para conter crises, para fazer uma advocacia preventiva, ajudar. A gente brinca aqui né, não é o why not, é o how to. Como fazer, como eu posso fazer, como eu acho um jeito, como eu mitigo o risco. Né? Então, você tem que ser um enabler, você tem que fazer aquilo acontecer. Você tem que gostar de um ambiente que não é, né, só de advogados. Então, eu vejo muita gente que busca empresa assim, fala, aquele ambiente menos, né, quadrado. E é verdade, você tá lá, você vai fazer amigo do pessoal do marketing, você vai fazer... Então, você tem um ambiente menos jurídico. Agora, eu vivi também 10 anos e gosto, e estava lá quando eu era rata de processo civil, ali, né? Nos livros, se você é uma pessoa que gosta mais mas eu gosto de me aprofundar no caso, eu gosto de, sabe, ler todo o Pontes de Miranda, e chegar num mesmo... Cara, o teu lugar vai ser um escritório de advocacia, né? Agora, escritórios também podem, né, são enablers de muitas situações. Eu mesma busco, claro, a gente busca qualidade, busca preço, não adianta, né? A empresa é o cliente, a gente está sempre buscando eficiências, buscando bons custos, mas eu falo muito de escritórios parceiros, né? Você quer que os escritórios ali que você, né, usa, enfim, que você possa contar, né? Que você vai pegar o telefone e falar, cara, me ajuda com isso aqui. São pessoas por quem você tem admiração intelectual, então eu também não tenho essa... Eu não contrato, você não contrata marcas. Nisso eu ainda acredito muito na advocacia sendo o intuito persona, tá? Você tem a marca e por algumas razões ou em momentos, projetos, você vai buscar também ter o respaldo de uma marca. Mas o que vai fazer você ir para essa marca ou ficar nessa marca são as pessoas. Você vai falar, eu quero falar com o fulano da marca do escritório tal, o ciclano do escritório tal. Ter só a marca, sem pessoas que gerem esse tipo de admiração intelectual, que tenham esse talento, né, jurídico aí, que tem de várias áreas, eu acho que não funciona. Para mim é esse combo, né? Esse combo
da eficiência, da qualidade, mas desse encanto o pessoal fala, pô, esse cara é fantástico, para isso aqui eu preciso falar com esse cara, que é o que a gente quer também, né? Eu falo pro meu time, o que o advogado é? O advogado é o cara da credibilidade, é o cara que fala assim, cara, se o meu advogado falar isso aqui, eu acredito. Né? Ou como todos nós já tivemos, quem, né, já teve o prazer de ouvir falar assim, eu quero você do meu lado. Se você estiver do meu lado, eu tô tranquilo. Se você me falar isso aqui, eu vou fazer. Eu brinco que é um pouco que nem médico também, né? Eu também tenho uma médica da minha extrema confiança que eu falo assim, cara, é ela que manja disso aí. Se ela falar para mim, eu tenho que acreditar. Então, é essa relação que eu busco, assim, nos escritórios. Acho que os escritórios, claro, né, talento, competência, preço, mas também fomentar e cuidar dos seus talentos individuais, porque sem isso é só uma marca, só um nome. E é o que eu sempre falo. As empresas e os escritórios não são nada sem as pessoas. Você tira as pessoas de lá, vai ter a cadeira, vai ter a mesa, o quadro bonito, o piso e tal, mas não tem mais nada, né? Então, muito importante você colocar esse contexto. Tem a eficiência, tem o preço, mas tem muito além disso, né? Então é interessante ver a tua visão. Fabiana, você respira mercado de tecnologia há anos, seja no escritório de advocacia, seja na empresa. Mas pensando nas empresas, quando a gente pensa sobre tecnologia, inerentemente a gente pensa nos jovens, né? Maciçamente jovens. Você acha que existe espaço para profissionais mais sêniores nesse ambiente digital? Espero que sim, né? Porque eu sou uma delas. Se não tiver espaço, eu tô ferrada. Não, então, eu acho que essa é uma coisa muito interessante que você traz, porque, bom, não vou nem entrar nesse papo, também é um papo que a gente pode ter outro dia sobre etarismo, e também é uma vertente hoje da diversidade, né? Você tem dados aí que mostram que os profissionais chegando nos 50 anos começam a ser dispensados das empresas, porque associam o fato da idade a você ser engessado, a você não ser rápido, a você não ser, enfim, dinâmico o suficiente, ou ser contra a inovação, que é um tremendo do absurdo, né? Mas, assim, eu acho que é super interessante, porque acho que é quase que um mito que se criou, né? É quase que um mito, assim, de que, sim, para você trabalhar em empresa de tecnologia, você tem que ser jovem, e você tem muito jovem, e você tem que ser, é isso, né? Acelerado, só que você não pode ser mais sênior. O que é um extremo absurdo, né? Porque essas empresas hoje são as maiores, se você pegar a top de faturamento das 10 maiores do mundo, sei lá quantas são de tecnologia, 8, 7, né? Então, assim, quer dizer, você vai fazer o que com toda essa expertise, com toda essa senioridade, né? Ela é necessária nessas empresas. Inclusive, a gente, quando chega, né? Eu cheguei há 3 anos atrás, a 99 estava em outro momento, mas assim, mesmo no Google, quando eu cheguei, você vê o valor que tem a maturidade, a senioridade, você enxergar e falar assim, cara, isso aqui não é assim que faz, isso aqui é assim, você já fez, é fácil, você não precisa bater cabeça, é só repetir. Que é essa senioridade de juniorização. Até a gente mencionou aqui esse filme, fica aqui a dica, né? Para quem não assistiu esse documentário do The Inventor, que é da HBO, que fala daquela empresa do Vale do Silício, né? Como é que ela chamava? Theranos, que é a empresa que teve aquele mega julgamento em Nova York e tal. Tem uma passagem, esse é o documentário, né? Não é o romanceado. Que um dos engenheiros sêniores, um cara bem sênior, que estava lá, ele fala que na hora que a empresa começou a cair aos pedaços e aparecer que tudo aquilo era um castelo de cartas, a primeira coisa que aconteceu foi um processo de juniorização, né? Porque os caras que eram mais velhos que estavam ali, eles começaram a apontar, falar, cara, isso aqui tá errado, isso aqui vai dar problema, isso aqui não funciona assim. Aí eles chamavam os caras mais velhos e falaram assim, sabe o que é? Você não tem o perfil da nossa empresa, você é muito engessado. E mandavam embora, e ficava um júnior no lugar. Então, tipo assim, precisa tomar cuidado com esse mito, né, de que assim, ser jovem é ser dinâmico, ser velho é ser engessado, errado, não existe, bias, preconceito, o que for. E segundo, de novo, só tem benefício na diversidade, só tem benefício em misturar jovem com mais experiente, júnior com sênior, né? Existe uma razão para alguém ser sênior, alguém ser júnior, né? Esse aqui vai beneficiar desse, vai aprender com esse, eu fico mais jovem porque estou trabalhando com os meus jovens, e eles ficam mais experientes porque trabalham comigo, né? E a gente tá ali numa troca super positiva. Então, eu acho que existe espaço e tem que existir espaço. Qualquer outra história é uma burrice, com todo o respeito. E preconceito, não faz o menor sentido, né? Fabiana, você tem uma carreira que é super estruturada,
muito rica, você trouxe histórias super legais. Mas até onde você quer chegar? Olha, essa é uma pergunta muito legal para quem tá quase na middle. Né, obviamente via isso aí, esse negócio de midlife crisis, não sabia muito bem do que você estava falando, né? Mas ela existe, tá? Quando você vai chegando aí perto dos 50, realmente você começa a pensar, você fala, cara, e agora? E essa segunda metade aí, o que a gente vai fazer? Olha, Renata, eu não sei te dizer, eu sei que eu quero. Tenho uma certeza que, assim, continuar trabalhando com coisas que tenham impacto na vida das pessoas, né? Isso eu sempre brinquei. Eu falei assim, gente, por mais dinheiro que me oferecessem, eu nunca ia trabalhar numa empresa que fabrica panela. Nada contra a Tramontina, mas assim, entendeu? Eu preciso de alguma coisa que tenha um pouco mais de emoção envolvida. Mas eu acho que, assim, sei onde quer chegar, sabe? Eu também não sei se tem muito essa coisa de assim, você precisa ir cada vez mais pro topo. Tem uma coisa que a gente... anos, né, de coaching, terapia, que você fala assim, você não cresce só pra cima, você cresce pro lado, você cresce horizontal, você cresce pra frente, cresce pro lado, né, então assim, você precisa subir, você pode, cara, bom, mas agora eu me interesso, tenho, né, cadeira e gosto e me dedico coisas de diversidade, por exemplo, não sei se você soube, eu assumi uma cadeira na UAB para falar de privacidade e proteção de dados, o que tem sido também bacanérrimo, porque a gente sempre vivi em São Paulo, né? Sempre estudei, trabalhei em São Paulo. Você tem um contato com um monte de advogados do interior, de outras cidades, do Brasil, que você fala, cara, olha quanta coisa, né? Quanta gente tem pra gente conversar. Esse assunto de diversidade, que é algo que me interessa extremamente. Então, eu acho que a gente pode crescer de muitas formas. Né? O que eu acho que é muito importante, principalmente quando você já está nessa minha fase aí, chegando na midlife, é que a gente faça coisas que tenham um propósito, que realmente falem para o nosso coração, né? Que a gente sinta que a gente está sendo útil e fazendo aquilo que você acredita, né? Porque senão é muito penoso, né? Muito penoso você estar nessa vida aí meio, sem propósito, ou só em busca aí de um novo cargo, de uma nova promoção. Certamente não é o meu drive. O meu drive são coisas que tenham um impacto, que digam coisas para mim e que tenham um propósito, assim. Que gerem justiça, que gerem coisas que eu acredito. E é muito duro, né? Porque quando você coloca lá a cenourinha na frente, aí você chega. Aí você coloca outra. Você está sempre correndo, né? Você nunca vai estar plenamente satisfeito. Então, quando você tem um propósito por trás, fica muito mais bacana, né? Não é só a cenourinha. Que é interessante também, e quem quiser correr atrás, tá certo. Mas o propósito, ele é muito maior. Então, muito bacana ter a tua visão. Esse bate-papo tá muito bacana, como eu já tinha certeza que seria, né? Cheio de boas histórias. E a gente vai ter que gravar um outro episódio só das histórias. Mas se você puder fechar, que conselhos você traria para os nossos ouvintes? Seus ouvintes são de várias faixas etárias ou são mais jovens? Você sabe o perfil da sua audiência? Temos um pouco de tudo. Gente, então, porque para os jovens é um pouco isso, né? Tipo, não precisa ficar preocupado em fazer um mega planejamento de carreira, sabe? Deixa um pouco dos dois, né? Um pouco da vida me levar, porque senão a gente também, né? Aquela coisa assim, e se eu tivesse falado não pro Google, onde eu estaria, né? Eu estaria, talvez, sendo sócia do escritório de advocacia e bem-sucedida, e teria outras histórias e teria sido feliz, mas talvez tivesse deixado de viver um monte de outras coisas que eu vivi. Então, a vida vai ser cheia desses momentos, assim, né? Da encruzilhada, né? Vou pra cá ou vou pra lá? Vou pra cá ou vou pra lá? Então, planejar também é bom, mas também não tanto, né? Tá aí a pandemia, eu tenho amigas, todo mundo tem amigos que são super planejados, né? Nossa, mas eu vou viajar, e depois eu vou fazer férias, e depois eu vou casar, e depois não sei o quê. Eu falo assim, gente, com a pandemia vocês não aprenderam que não adianta? Tem um nível de planejamento que funciona, mas tem outro que não funciona. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que o meu conselho, eu vou aproveitar aqui para fazer o jabá, que assim, sejam, né, sei lá, verdadeiros com si mesmo, com o que vocês acreditam e criem impacto, né? A gente está aqui por uma razão. A gente está aqui para fazer a nossa passagem, né? E, de novo, ser feliz, lutar para ser feliz. Se você não tem força sozinho, busca os aliados, busca as pessoas que vão te apoiar, porque eu tenho isso muito na minha vida, assim, a força dos amigos, a força das pessoas, né? Tenho lido esses dias do mês do Pride, muita gente falando o quanto é importante, às vezes, você não ter força sozinho, a força do grupo, né? A força das pessoas estarem juntas para
para romperem silêncios e tal. Então é isso, eu sou uma pessoa, sei lá, eu fiquei meio assim, sem conselho, não sei. Ou é conselho pragmático, de não planejar demais e ser feliz e fazer as coisas com propósito. Poxa, Fabiana, muito obrigado. Foi muito bacana conversar com você. Como disse, já imaginava. Um episódio cheio de boas histórias, de conselhos, enfim, de muito ensinamento, né? E eu acho que a gente pode extrair aqui sobre tecnologia, propósito e diversidade. Acho que são pontos muito importantes que você tocou e tocou com maestria. Então, muito, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no Direito de Resposta. Obrigada, Renata. Eu que agradeço. Foi um prazer. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.